Se você gosta de histórias de guerra marcadas por reviravoltas e heroísmo esquecido, já deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, o passado ganha voz menos e os esquecidos voltam a marchar. O portão da antiga base de Durnion, no norte da Inglaterra, rangeu ao se abrir naquela manhã cinzenta de outono. Uma senhora de estatura baixa, cabelo branco preso em coques simples e botas pesadas de couro, entrou sozinha, carregando apenas uma maleta de couro gasta e uma expressão séria. Não havia registro dela entre os visitantes esperados. O soldado do portão hesitou. Pediu identificação. Ela apenas disse: "Chame o comandante." O jovem soldado bufou, achando o Traitor de alguma civil confusa, mas antes que pudesse acompanhá-la de volta, ela apontou para o velho bloco B e sussurrou: "Eu sei o que está trancado ali." A presença dela causou inquietação. Alguns riram, outros apenas observaram. "Quem é a senhora?" perguntou o sargento responsável pela segurança da base. Ela respondeu com o nome completo: Margaret Doyle. Um nome que não constava em nenhuma planilha moderna. "Tá aqui a passeio?" insistiu. Ela apenas caminhou em direção ao edifício administrativo, como se conhecesse cada rachadura do piso. No refeitório, alguns cadetes a chamaram de vovó perdida. Outros murmuravam que devia estar ali por engano. Ninguém sabia que, 60 anos antes, aquele mesmo solo havia sido sua casa a menos, e seu campo de guerra particular. Margaret sentou-se no banco de madeira do antigo pátio interno, o mesmo onde, décadas atrás, soldados treinavam manobras de infiltração e criptografia. Agora era usado para palestras e eventos esportivos. Ela fechou os olhos por um momento. A base podia ter mudado de aparência, mas o cheiro da tinta úmida nos armários e o eco das vozes em marcha ainda estavam lá, dentro dela. Um grupo de soldados mais jovens passou. Rindo, um deles disse em voz alta: "Olha só a intrusa nostálgica." Ela nada respondeu, apenas abriu a maleta e colocou no colo uma pequena chave de bronze envelhecida, com a marca BR-17 gravada. A chave não era comum. Reconhecê-la exigia mais do que memória, menos exigia vivência. Quando o coronel Harding, já veterano, foi chamado às pressas e viu a chave, empalideceu. "De onde tirou isso?" Ela olhou nos olhos dele. "Eu não tirei, nunca deixei de portar." O coronel a acompanhou até o prédio desativado, conhecido como Bloco de Rádio 17-fechado, desde o fim da Segunda Guerra. Nenhum soldado novo sabia o que havia lá dentro. Diziam que era depósito de entulho antigo, mas Margaret sabia. Ali ficavam as transmissões clandestinas que abasteciam as redes de espionagem no leste europeu. E ela era uma das operadoras. Tecadas Antes. Margaret era codenome Wren, uma das primeiras mulheres admitidas na unidade fantasma de interceptação, um grupo que sequer existia nos registros oficiais. Trabalhara nos porões da base, enviando e decodificando mensagens cifradas, controlando ondas de rádio, sem que o inimigo as localizasse. Sua atuação fora vital durante o cerco de Antwerp, quando salvou comboios inteiros com informações antecipadas sobre bombardeios. Mas ao final da guerra, o esquadrão foi dissolvido, e o governo selou tudo inclusive Sala. Agora, ela havia voltado, não para visitar, mas para lembrar quem ela era menos e o que haviam escondido com ela. Quando a porta do bloco B foi destrancada com a chave de Margaret, o cheiro de mofo e ferrugem escapou como uma cápsula do tempo se abrindo. Equipamentos antigos de rádio, dossiês lacrados, mapas riscados, e uma parede com marcas de contagem menos como se alguém tivesse contado os dias ali dentro. Ao lado, uma bandeira dobrada com manchas de sangue seco, e uma foto antiga. 5 mulheres, fardadas, olhando para a câmera com olhos frios. Margaret era uma delas. Um silêncio estranho tomou conta dos presentes. Aquilo não era apenas história. Era revelação. Era memória renegada, que ninguém ousava mencionar. O coronel Harding ordenou o isolamento imediato da sala. A militar foi chamado às pressas. Margaret, sentada ao lado de um rádio que ajudara a operar, recitava de cabeça códigos antigos. Frequências extintas, nomes de agentes desaparecidos. Quando questionada sobre como lembrava de tudo, respondeu: "A gente não esquece quando o esquecimento custa vidas." Uma das mensagens arquivadas trazia sua assinatura codificada. Era um alerta ignorado que, mais tarde, levara à emboscada de um batalhão britânico. Ela chorou ao reler. Eles morreram porque o superior achou que uma mulher não poderia ter captado informação de valor. A ferida ainda sangrava. A notícia se espalhou. Os mais jovens queriam saber mais. Os mais velhos se envergonhavam. O ministro da Defesa enviou representantes para avaliar os arquivos. Encontraram planos de infiltração, listas de codinomes femininos que jamais haviam sido reconhecidos em medalhas.
Margaret conhecia cada nome. Todas elas morreram sem voz, disse. E quando questionaram o que ela desejava agora, respondeu apenas: quero que abram os olhos de quem pensa que mulheres só serviram chá durante a guerra. Não exigia homenagem. Só verdade. Sua presença se tornara incômoda. Não por arrogância, mas por ser o reflexo de um passado negado. O comandante da base propôs rebatizar o Bloco B com o nome dela. Ela recusou. Não fui só eu, e não quero que esqueçam delas de novo. Sugeriu um nome diferente. Sala das Operadoras Invisíveis. Foi até no local, instalaram uma linha do tempo com os principais feitos da unidade fantasma. A foto das 5 mulheres agora ficava em destaque, com os nomes reais sob cada rosto. Entre os visitantes que passavam, poucos continuavam falando alto. O ambiente impunha respeito, e a mulher que fora chamada de invasora, agora guiava turmas de soldados, entre ecos de rádio e verdades ressuscitadas. Antes do PERT, Margaret subiu até a torre de observação, olhou os campos da base, agora com tanques modernos e drones de treinamento, mas em sua mente ainda havia soldados cavando trincheiras e rádios chiando no escuro. Entregou a chave ao museu da base com um bilhete. Essa porta esteve fechada por 60 anos. Mas o que estava dentro sempre pulsou em mim. Desceu em silêncio, como quem completa uma missão. E quando caminhou para fora da base, ninguém ousou dizer nada. Soldados abriram passagem. Alguns bateram continência. Outros apenas baixaram os olhos. Ela, a mulher esquecida, agora era a lenda. E a chave que todos ignoravam, finalmente abriu a verdade. Se você chegou até aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui, cada silêncio escondido na história se transforma em memória viva. Com a reabertura da antiga sala de rádio, a base militar de Durnium passou por uma transformação silenciosa. A antiga invasora agora recebia lugar de honra em reuniões estratégicas. Margaret Doyle passou a ser consultada como especialista em contra-inteligência. O curioso era que, mesmo diante de sistemas modernos, ela compreendia os fundamentos. Por trás de tudo, o disfarce pode mudar, mas o engano é sempre o mesmo, dizia. Cadetes se revezavam para ouvir seus relatos. Um deles confessou: nunca pensei que alguém com seus anos teria tanto para ensinar em campo. Ela sorriu. Anos são medalhas que a pele usa. Asterisk durante semanas. Os documentos encontrados na sala revelaram segredos impressionantes. Operações de sabotagem na Noruega, mensagens interceptadas entre nazistas e agentes infiltrados em Paris, e até instruções de como alterar frequências para confundir radares inimigos. A maioria dessas operações havia sido atribuída a comandantes masculinos. Agora, ficava claro que a execução vinha de operadoras como Margaret e suas companheiras. O silêncio da história ruía pouco a pouco. Na biblioteca da base, um novo setor foi criado. Arquivo REM. Ali, qualquer um podia ler sobre a verdadeira rede por trás das vitórias invisíveis da guerra. A presença de Margaret também reabriu feridas internas. Uma tenente novata, ao ouvir as histórias, confidenciou que sofria discriminação velada por ser mulher. Margaret apenas respondeu: eles te subestimam? Ótimo. Use isso como escudo. A tenente perguntou: e se me anularem? Ela respondeu: então ataque com memória. Ela é mais cortante do que espada. Essa conversa virou referência em um curso de liderança feminina dentro do exército. Margaret, sem pedir, havia se tornado símbolo de um novo tipo de combate. O que exige firmeza, não apenas força. O passado dela já começava a proteger o presente das outras. Num final de tarde chuvoso, uma antiga colega de Margaret, Judith Fawkes, apareceu na base. Trazia nos olhos o peso de quem também havia sido esquecida. Abraçaram-se como irmãs que voltavam de um campo inimigo. Sentaram juntas no novo memorial e durante horas relembraram nomes, operações, perdas. Soldados passaram, ficaram parados, ouvindo. Em silêncio, Judith entregou uma segunda chave, quase idêntica à de Margaret. Era do bloco R23, outro setor selado. O comando autorizou sua abertura. Dentro, encontraram uniformes, arquivos e uma máquina Enigma desmontada, menos parte de uma rede de decodificação ignorada nos registros formais. Com a descoberta do bloco R23, ficou evidente que a rede de mulheres operadoras tinha abrangência internacional. Não. Mensagens cruzadas com documentos americanos e soviéticos confirmavam que elas não apenas transmitiam ordens, elas as moldavam. Uma carta escrita por Margaret, em 1943, sugeria táticas de confusão de código que seriam usadas na Batalha de Arnhem. E ninguém sabia. Os cadetes começaram a fazer dossiês temáticos com as ações de cada mulher da unidade fantasma. Refeitório, local onde antes a chamaram de vovó perdida, agora exibia um mural com o rosto dela e a frase:
Ela carregava a chave do que nunca foi dito. O impacto das revelações chegou ao alto comando. O Ministério da Defesa criou uma comissão especial para revisar todos os registros da Segunda Guerra, onde houvesse possibilidade de omissão feminina. O relatório foi devastador. Dezenas de operações atribuídas a homens haviam sido executadas por mulheres sob pseudônimos. Margaret foi chamada para depor. Sentou-se diante da cúpula militar e disse: "Não vim cobrar glória, vim devolver o que tentaram apagar." Ao final, um general com décadas de serviço disse: "Comandante Doyle." Mas ela o interrompeu. "Só Doyle tá bom. O que fiz não foi por posto, foi por dever." No pátio da base, organizaram uma cerimônia silenciosa. Cadetes vestiram uniformes antigos em homenagem às operadoras esquecidas. Margaret e Judith sentaram-se juntas. Dimas, o hino tocou em versão instrumental, seguido por uma gravação resgatada de uma transmissão feita por elas em 1944. A voz de Margaret soava jovem, firme, dizendo: "Aqui fala Rain. Continuamos vivos, e ninguém silenciará a nossa frequência." Todos os presentes ficaram de pé, e durante aquele minuto, não houve tecnologia, não houve modernidade, apenas respeito. Margaret sussurrou: "Agora sim, estamos sendo ouvidas." E lágrimas discretas caíram entre as fileiras. A repercussão fez com que escolas militares passassem a incluir a história da unidade fantasma em seus materiais oficiais. Historiadores começaram a reconstruir operações baseadas nos códigos. Margaret passou a ser entrevistada por emissoras internacionais. Em uma delas perguntaram: "A senhora se sente uma heroína?" Ela respondeu: "Sinto que sou o eco de muitas que ninguém escutou." A frase virou manchete e inspirou uma campanha para identificar veteranas vivas em asilos e casas de repouso. Começaram a surgir mulheres com documentos, memórias, marcas, e todas, de alguma forma, levavam a mesma chave menos a do que foi trancado. Por tempo demais, Margaret agora andava com um pouco mais de dificuldade. As pernas, que tantas vezes a levaram ao silêncio da guerra, pediam descanso. Mas ela se recusava a parar. Passou a ministrar encontros mensais com jovens soldados sobre ética da memória. Contava histórias, corrige equívocos, desmentia lendas. Um cadete perguntou: "Como saber se estamos contando a verdade?" Ela respondeu: "Se for confortável, talvez ainda esteja incompleta." As aulas dela eram silenciosas, sem slides, apenas relatos. Mas ninguém faltava. E todos saíam com um peso diferente nos ombros. Não de culpa, mas de responsabilidade. No aniversário da base, Margaret foi homenageada com um medalhão de prata, gravado com a imagem de uma chave e a inscrição: "Pela memória que resistiu ao tempo, e pelas portas que ela nos obrigou a abrir." Ela segurou a medalha por alguns segundos, depois a colocou no bolso. Não queria exibição. Na saída, foi até o memorial das operadoras e deixou ali a maleta de couro que trouxera no primeiro dia. Dentro, havia apenas uma carta. Nela, escreveu: "Chave não é de ferro, é de coragem. E está com vocês agora." Margaret caminhou devagar até os portões, e quando saiu da base, não era mais uma estranha, era a guardiã do que nunca deveria ter sido trancado. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Aqui, quem foi silenciado na história, volta a ser ouvido menos com honra. Verdade e memória. O legado de Margaret não ficou restrito à base de Durian. Sua história inspirou mudanças em outras instituições militares pelo mundo. Bases no Canadá, Polônia, França e Austrália passaram a procurar arquivos esquecidos sobre mulheres que atuaram em frentes secretas. Uma corrente internacional de resgate histórico se formou. Margaret acompanhava tudo à distância, já aposentada oficialmente da função de conselheira. Mesmo assim, respondia cartas de cadetes, enviava gravações e revisava documentos históricos, com precisão de quem nunca esqueceu uma vírgula. Sua missão seguia ativa a menos, mesmo quando o corpo pedia descanso, com a ajuda de historiadores e veteranas vivas. Foi publicado o livro As Operadoras Invisíveis, Vozes que Codificaram a Guerra. Margaret escreveu o prefácio, e nele, dizia: "Quando se tranca uma sala, tranca-se também as vidas que dependem do que está dentro dela." O livro se tornou referência em academias militares e universidades. Foi traduzido para 7 idiomas, e venceu prêmios de história contemporânea. O mais simbólico foi um exemplar deixado na porta do Parlamento Britânico, com um bilhete anônimo: "Obrigado por finalmente destrancarem a verdade." A chave de bronze agora era símbolo de resistência silenciosa. Margaret, agora com 98 anos, foi convidada a acender a chama memorial da base em uma cerimônia solene. Apoiada em uma bengala, com uniforme cerimonial antigo restaurado, ela caminhou sob aplausos. Soldados e veteranos assistiam em silêncio respeitoso. Ao acender a chama, declarou:
Essa luz não é minha, é de todas nós que operamos no escuro. Na plateia, jovens cadetes choravam em silêncio. Muitos ali haviam rido da velha senhora Enos Antes. Agora, estavam diante de um monumento vivo da verdade. A chama que acendeu não era apenas física, menos era da consciência histórica. E aquela jamais se apagaria. Com a saúde mais frágil, Margaret passou a viver em um pequeno chalé oferecido pela base, próximo ao memorial. Ali, recebia visitas de soldados, jornalistas e também de jovens curiosos que vinham conhecer a mulher da chave. Ela os recebia com chá forte, mapas abertos e olhos atentos. Contava histórias, fazia perguntas afiadas e por vezes parava, no meio de uma frase, olhando pela janela. Estou tentando lembrar a voz da Judith, dizia. Ela falava pouco, mas quando falava, o rádio inteiro silenciava. Judith havia falecido no inverno anterior, e com ela, mais uma frequência se calava menos. Mas Margaret a mantinha viva. Certa noite, um soldado em patrulha encontrou Margaret sentada sozinha diante do memorial. Estava em silêncio, com os olhos fixos no busto da sala das operadoras. Invisíveis. Ele se aproximou, preocupado. Ela disse calmamente: só vim pedir desculpas por não termos voltado todas. Algumas ficaram nos porões da guerra. O soldado tentou consolar. Mas a senhora voltou por elas. Ela respondeu: sim, mas ainda dói. Deixou sobre o busto uma fita com 5 nós. Um para cada companheira da foto antiga. Foi o último gesto público de Margaret na base. Depois disso, recolheu-se. Mas todos sabiam. Ela seguia em vigília. Margaret faleceu numa manhã fria de março, enquanto dormia. Tinha ao lado apenas a chave de bronze e um envelope lacrado endereçado à base. Quando o comandante abriu, leu o seguinte: tranquei a sala, por obediência, mas abri por dever. Façam o mesmo com o que ainda estiver fechado. Oficial da base não usou linguagem de luto. Usou linguagem de transmissão. Rand desligou a estação. Frequência segura. Missão cumprida. O velório foi simples, sem coroas, sem discursos longos. Apenas o som de um rádio antigo tocando, em frequência estática. Em honra à voz que operou onde não havia luz, após sua morte, iniciou-se o Projeto Doyle, uma iniciativa para treinar jovens mulheres em criptografia, análise tática e preservação de memória militar. O curso incluía simulações baseadas em operações reais da unidade fantasma. As alunas recebiam, ao se formar, uma pequena réplica da chave de bronze, não como troféu, mas como símbolo de responsabilidade. Cada chave abre algo que tentaram esconder de vocês, dizia a instrutora. Margaret havia transformado sua dor em trilha. E agora, uma nova geração marchava sobre ela com firmeza e propósito. A história de Margaret chegou ao cinema. O filme A Sala que Ninguém Abre estreou em diversos festivais internacionais. A atriz principal, que interpretou Margaret, passou semanas estudando suas gravações. Ao receber o prêmio de melhor atuação, disse: nunca me senti tão pequena diante de uma personagem. Ela não gritava, e mesmo assim, ecoava. A chave de bronze foi usada no cenário original e, após as filmagens, doada ao Museu da Base de Durham. Ali, ela permanece, dentro de uma redoma, com a seguinte inscrição: Margaret Doyle. Frequência viva. Voz permanente. Ticata, Seipa. A história de Margaret virou parte dos treinamentos básicos nas Forças Armadas Britânicas. O nome Hen passou a ser código de honra entre as novas recrutas. A sala das operadoras invisíveis recebe visitas de crianças, turistas e veteranos semanalmente. Ninguém entra com celulares. É um espaço onde se fala baixo, ouve-se mais e lê-se documentos originais. O rádio antigo ainda funciona menos. Apenas uma frequência é sintonizada, e ela transmite uma única gravação. Aqui fala Ren, ainda. Estamos vivos, e ninguém silenciará nossa frequência. A mensagem, repetida em eco suave, é como o batimento contínuo da memória. A base de Durham continua ativa. Treinamentos, vigilância, tecnologia avançada. Mas em seu coração, há um espaço intocado, onde a história pulsa como corrente elétrica antiga. E no mural, ao lado da entrada, Leslie, chamaram de invasora, mas era ela quem guardava a chave da verdade. E toda vez que um novo soldado atravessa o portão, passa sob a sombra desse nome, Margaret Doyle não precisava estar ali em corpo. Ela está na maneira como marcham, como ouvem, como lembram, e enquanto houver salas fechadas, no tempo haverá alguém menos em algum lugar, segurando uma chave.